Nosso canal é majoritariamente assistido por cristãos. É importante que nós nos posicionemos politicamente. Tem uma frase que diz que quando os filhos da luz não escolhem, estão deixando para que os filhos das trevas façam escolhas em seu lugar. Não deixe isso acontecer. Escolha, decida, se posicione. Muito bem, está chegando o dia 2 de outubro e chegando o nosso dia de cumprir com o nosso dever e com o privilégio de escolher nossos representantes políticos, aqueles homens que vão legislar e governar o nosso país. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das atribuições de cada um dos cargos eletivos no próximo pleito. Infelizmente, existem pessoas que fazem suas escolhas ou fazem suas opções de candidatos pelos motivos errados, visando interesses pessoais e às vezes mesquinhos. Mas eu gostaria de, antes de falar sobre as atribuições de cada um desses cargos, eu gostaria de pedir: não votem pensando em você, não votem pensando em dinheiro, votem pensando em seus filhos. Votem pensando no bem maior que nós podemos deixar como legado a nossos filhos, que é a liberdade. Liberdade para trabalhar, liberdade para estudar, liberdade para professar a fé que desejar, liberdade de culto, liberdade de pensamento. Nós precisamos não apenas desfrutar desse legado que foi deixado a nós, mas precisamos deixar esse legado para nossos filhos e nossos netos. Tendo dito isto, eu gostaria de passar agora a falar um pouco a respeito das atribuições de cada um desses cargos para os quais nós estaremos escolhendo nossos representantes nas urnas no próximo dia 2 de outubro. Vamos começar com presidente. Com um mandato de 4 anos, sendo permitida uma reeleição, o presidente da República é o chefe maior do poder executivo do nosso país. A ele cabe dirigir a política interna e externa, além de nomear ministros de Estado responsáveis por coordenar a atuação do governo em áreas específicas. É o mandatário maior da nação. O presidente da República tem uma série de prerrogativas e poderes, mas seu poder não é ilimitado e nem é independente dos outros poderes da República, que são o legislativo e o judiciário. É atribuição do presidente sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas no Congresso Nacional, expedir decretos e regulamentos para a execução dessas leis, quando for o caso. O presidente da República também tem o poder de expedir medidas provisórias, que são normas com força de lei, têm efeito imediato e nem precisam passar pelo Congresso para começar a vigorar. O Congresso, no entanto, precisa aprovar uma medida provisória em até 120 dias para transformá-la em lei. Caso isso não ocorra, ela perde a validade. Também a função do presidente é enviar ao Congresso projetos de lei sobre os temas aos quais compete a ele decidir, como a criação de universidades federais, cargos e funções na administração federal, ou a criação e extinção de ministérios, entre outros temas. Muitas promessas de campanha de presidente se transformam em projetos de lei que podem virar realidade. Isso dependerá da avaliação e disposição de deputados e senadores em discutir, votar e aprovar esses projetos. As relações do nosso país com outros países, ou seja, relações internacionais, elas são efetivamente traçadas e estabelecidas através da pessoa do chefe de Estado, que é o presidente da República. Portanto, é de fundamental importância que nós saibamos escolher o presidente da República com bastante cuidado, uma vez que ele pode construir alianças com países perigosos ao nosso país ou desconstruir alianças já estabelecidas que poderiam trazer prosperidade para o nosso país. Caso o presidente eleito e empossado esteja ausente do país, quem assume a República é o vice-presidente. Na sua falta, é seguido do presidente da Câmara dos Deputados, e depois do presidente do Senado, e depois do presidente do Supremo Tribunal Federal. Cabe ressaltar aqui um ponto importantíssimo. O Supremo Tribunal Federal é a última instância do judiciário do nosso país. Os ministros que compõem
o Supremo Tribunal Federal são indicados pelo presidente da República. E essas indicações precisam ter critérios claros no que se refere ao conhecimento, à técnica, à idoneidade, à competência e à história do candidato a ministro do Supremo. Nós temos vivido hoje um momento muito difícil na história do nosso país por conta do Supremo Tribunal Federal estar sendo ocupado por ministros que não têm absolutamente o menor respeito pelos outros dois poderes, que são o legislativo e o executivo. Há uma evidente perseguição ao poder executivo, especialmente à pessoa do atual presidente da República, bem como tem havido um posicionamento claro por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal em não apenas julgar questões, eles fazem as leis e as executam. Estão deixando de cumprir o seu fundamental papel, que é serem guardiões da Constituição. Então é muito importante, quando votarmos o nosso presidente, saibamos que esse presidente é o homem que vai indicar os nomes para o Supremo Tribunal Federal. Embora as indicações da presidência da República precisem passar pela sabatina do Senado Federal, raramente são reprovados ou não são aceitos. Lembre-se que os ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje estão fazendo o que estão fazendo com a nossa Constituição, foram colocados nesta posição em governos anteriores. Um outro papel importantíssimo da presidência da República se refere a questões orçamentárias. Onde aplicar, onde investir o dinheiro dos nossos impostos, o dinheiro dos cofres públicos. Nós podemos dizer que o presidente da República, com os seus ministros, ele tem nas mãos a chave do cofre. Ele estabelece destinos para o dinheiro que pertence ao povo brasileiro. Então, esse dinheiro precisa ser investido no país, não em outros países. É importante que lembremos o que tem sido feito com o nosso dinheiro atualmente, o que foi feito com o nosso dinheiro no passado, para que possamos escolher aquela pessoa que vai dar destino ao dinheiro da nossa nação nos próximos 4 anos. Pense bem, temos um candidato de esquerda que recentemente, em entrevista, afirmou que quando assumir, ele nem considera que se assumir, ele entende que quando ele assumir o poder da presidência da República novamente, ele vai voltar a investir na Venezuela, um país que está absolutamente destruído pelo governo da esquerda. E esse candidato do Brasil que fez essa promessa é o candidato principal da esquerda. Amanhã eu vou publicar um vídeo a respeito da esquerda no poder. Eu vou apresentar a vocês o que os governos de esquerda têm feito com os países da América Latina. E praticamente só falta o Brasil para eles destruírem, porque eles se comportam como gafanhotos. Chegam, devastam tudo, consomem tudo, querem mais, querem mais, querem mais. Mas produzir, não produzem. Esvaziam os cofres do país, destroem os recursos da nação, a população fica passando fome, mas eu não vou falar sobre esse assunto hoje. Assistam o vídeo amanhã e constatem. O próximo cargo a respeito de cujas atribuições nós falaremos para vocês é o Senado. O Senado Federal possui um papel importantíssimo na nossa nação. No Senado, cada unidade da Federação Brasileira pode indicar 3 representantes. Isso acontece porque, pela Constituição, a Câmara representa o povo, enquanto o Senado representa os estados. Outra diferença entre deputados e senadores é a duração do mandato: 4 anos para deputados e 8 anos para senadores. Este ano termina o mandato de um senador de cada estado, ou seja, está em disputa apenas uma das 3 cadeiras. Junto com a Câmara, o Senado forma o poder conhecido como Poder Legislativo, responsável pela legislação e pela fiscalização dos atos do Poder Executivo. Projetos de lei aprovados no Congresso Nacional, composto por Câmara e Senado, seguem para a sanção do Presidente da República.
Assim como os deputados, os senadores discutem e votam no plenário e em comissões temáticas propostas referentes às áreas econômicas e sociais, como educação, saúde, transporte e habitação, entre outras. E também fiscalizam o emprego pelos poderes da União de todos os recursos arrecadados com o pagamento dos tributos. O Senado também discute e vota o orçamento da União e analisa, aprovando ou rejeitando as medidas provisórias editadas pelo governo federal. No entanto, uma casa legislativa sempre funciona como revisora dos projetos nascidos e aprovados na outra. Ou seja, o Senado funciona como uma casa revisora dos projetos da Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados funciona como revisora dos projetos do Senado. Mas o Senado possui algumas atribuições que são privativas, são exclusivas dele, concedidas pela Constituição Federal. Uma das prerrogativas do Senado é o julgamento de processos contra presidentes da República ou ministros de Estado. Nesses casos, o Senado é conhecido como Câmara Alta. A Câmara dos Deputados, chamada também Câmara Baixa, apenas autoriza a abertura dos processos, caso reúna 2/3 de seus membros. Também cabe exclusivamente ao Senado a aprovação dos nomes indicados pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, a indicação do Procurador-Geral da República e dos presidentes e diretores do Banco Central. Esse ponto é fundamental. Os senadores não apenas aprovam ou rejeitam os nomes dos indicados pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, o nome do Procurador-Geral da República e dos presidentes e diretores do Banco Central, mas também os julga, tendo em vista que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é a última instância do judiciário no país. Quando o Supremo Tribunal Federal extrapola os limites das suas atribuições, atentem, apenas com exclusividade, privativamente, o Senado Federal é responsável por julgar a respeito das extrapolações, do comportamento inapropriado, do julgamento inconstitucional executado pelo Supremo Tribunal Federal. Atentem, em quem nós vamos votar para senador, porque essas pessoas terão um poder nas mãos julgar aqueles que são a última instância para julgar. A situação é muito séria. Cuidado com quem você escolhe para ser senador da República. Mas as atribuições do Senado vão além. São muitas as prerrogativas e atribuições do Senado Federal. Na área econômica, por exemplo, cabe ao Senado autorizar operações financeiras externas da União, assim como operações financeiras externas dos estados e dos municípios. Essas informações são extraídas da Agência Brasil. Vamos agora falar sobre as atribuições dos deputados federais. São 513 integrantes da Câmara dos Deputados com um mandato de 4 anos. Mas o que faz um deputado federal? Como representante do povo, esse parlamentar tem duas principais atribuições, que são estabelecidas na Constituição: é legislar e fiscalizar. Olha a seriedade e a gravidade das atribuições dos deputados federais. Eles podem propor novas leis, alterar e revogar as leis existentes, incluindo a própria Constituição. As propostas são votadas pelo plenário ou pelas comissões, quando for o caso. Qualquer projeto de iniciativa do Poder Executivo passa primeiro pela Câmara dos Deputados. Cabe ainda aos parlamentares discutir e votar medidas provisórias, editadas pelo presidente da República ou pelo governo federal, por assim dizer. Compete aos integrantes da Câmara dos Deputados, juntamente com os senadores, por exemplo, discutir e votar o orçamento da União, assim como fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. É durante a análise da proposta orçamentária que os deputados apresentam emendas que destinam verbas para a realização de obras específicas em seus estados e em seus municípios. Vamos falar agora sobre as atribuições
dos deputados estaduais. Preste bastante atenção. Eles são representantes da população do Estado e compõem as assembleias legislativas. No caso do Rio de Janeiro, é a Alerj. Eles são responsáveis pela elaboração e aprovação de leis que estiverem relacionadas com temas pertinentes ao território estadual. Possuem mandato de 4 anos também e participam das sessões plenárias do Parlamento Estadual e dos trabalhos das comissões. Cada unidade da federação tem de 24 a 94 deputados estaduais. O número varia de acordo com a quantidade de eleitores e a representação do Estado na Câmara. A função principal do deputado estadual é de apresentar projetos de leis, emendas à Constituição Estadual, decretos legislativos, além de votar outros projetos encaminhados por outros deputados e pelo governador. Importante. Eles não apenas apresentam leis, projetos de leis, emendas constitucionais, eles produzem a mutualidade de assinaturas nessas leis, nesses projetos e nessas emendas. Portanto, preste bem atenção. Preste bem atenção. Quando um candidato compra o voto dos seus eleitores com o que quer que seja, ele também vende o seu voto na Câmara dos Deputados. Muito cuidado! Se ele compra o seu voto, ele vende o voto dele. Muito cuidado! Os parlamentares estaduais também são responsáveis pela fiscalização contábil e financeira do Estado. Uma outra atribuição também deveras importante dos congressistas, que são os senadores e os deputados, é controlar os atos do presidente da República e fiscalizar todas as ações do Executivo. A Constituição estabelece também que somente a Câmara dos Deputados tem poder para autorizar um pedido de impeachment do presidente da República, assim como do vice-presidente. Vou tocar agora num ponto muito importante que diz respeito aos deputados. Entre as prerrogativas do cargo de parlamentar está o direito de não ser preso, a não ser em caso de flagrante de crime inafiançável. Deputados e senadores também são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Direito esse garantido pela Constituição Federal. Nós estamos, nesse exato momento, falando de um direito constitucional do parlamentar que possui foro privilegiado, direito constitucional de não ser preso, da inviolabilidade de suas opiniões, votos e palavras. E, infelizmente, nesse ponto, nós temos visto de forma flagrante a interferência inconstitucional do Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, prendendo, mandando prender e descaradamente perseguindo parlamentares. Volto a dizer, muito cuidado em quem você vota para a presidência da República, porque os ministros do STF serão indicados pela presidência da República. Muito cuidado em quem você vota para senadores, porque o ministro do STF é aprovado ou rejeitado em sua indicação pelos senadores. E, uma vez que um ministro do STF extrapola as suas funções e atribuições, apenas o Senado pode proceder, confrontando e tomando as devidas providências no caso de comportamento inconstitucional por parte dos ministros do STF. Atenção! Se nós temos um Supremo Tribunal Federal que faz isso com quem possui imunidade parlamentar, com quem possui inviolabilidade no que se refere ao seu direito de falar, votar e emitir suas opiniões, imagina eu e você que somos pessoas comuns. Muito cuidado. Finalmente, nós vamos falar sobre as atribuições do governador do estado. Preste bastante atenção. O governador ocupa o mais elevado cargo político no Estado. Nos países com um sistema federativo, como é o caso no Brasil, é função do governador administrar o Estado e representá-lo em ações jurídicas, políticas e administrativas. Ele atua com o auxílio da respectiva Assembleia Legislativa e, para os temas de alcance nacional, da bancada federal, eleita para representar o Estado na Câmara dos Deputados
e no Senado. O governador nomeia seus secretários que lhe dão auxílio na administração das diversas áreas, na área de saúde, educação, segurança, cultura, fazenda, agricultura, abastecimento, previdência e vai por aí. Cabe a ele também nomear o comandante-geral da Polícia Militar e o chefe de Polícia Civil, sendo que estes respondem à autoridade do governador. Ele vai ter o comando das forças policiais do Estado. Atente para quem vai ser o seu governador. Ele vai comandar, literalmente, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Cuidado! Em suma, o governador tem atribuições semelhantes ao presidente da República. Enquanto o presidente da República é comandante em chefe das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, o governador do estado é comandante em chefe, pode-se dizer assim, que ele seja comandante em chefe das polícias civil e militar e também do Corpo de Bombeiros. O presidente na esfera federal e o governador na esfera estadual. Na área de infraestrutura, os estados costumam gerenciar e investir em estradas, portos, saneamento básico, metrô e etc. Esse tipo de investimento é muitas vezes compartilhado com o governo federal. Então, a relação entre governadores e presidente da República é fundamental que seja harmoniosa e próspera. Em termos práticos, a ação governamental estabelece um processo de descentralização do poder político capaz de acelerar várias questões políticas, assim como questões econômicas e sociais de âmbito regional e local. Os principais órgãos responsáveis por fiscalizar as ações do governador no exercício de seu cargo são as Assembleias Legislativas, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. No Brasil, o governador tem mandato de 4 anos, sendo eleito através do sistema de sufrágio universal, ou seja, ele é eleito se tiver 50% dos votos mais um. Caso contrário, os 2 candidatos mais votados acabam disputando o segundo turno. É isso aí, meus amigos e meus irmãos. Encarem o dia 2 de outubro como o exercício do privilégio de fazer aquilo que você acha correto para o seu país. As pessoas que vão estar representando você a partir do próximo dia 1º de janeiro não irão representar você apenas, representarão seus filhos e seus netos. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante. As leis que serão feitas, promulgadas, emendas constitucionais que serão estabelecidas, elas passarão a valer não apenas para os próximos 4 anos, mas elas afetarão a vida da próxima geração. Então, muito cuidado com aquilo que você vai fazer. Tenha em mente as razões corretas para escolher o seu candidato. Pense no seu país, pense nos seus filhos, pense nos seus netos. Pense nos direitos que você possui e que são invioláveis pela Constituição Federal, principalmente o direito de opinião, o direito de ter a liberdade de falar o que pensa e de expressar o seu pensamento.